Queridos irmãos e irmãs, nós lemos o texto principal e eu quero começar falando um pouquinho de história aqui. Nós já passamos por alguns desses textos, mas é tão rico, tão maravilhoso. E eu quero começar lendo Gênesis capítulo 11, verso 1 ao 9, falando de Babel, a Torre de Babel, porque o profeta diz em algumas passagens, e nós sabemos que a palavra Babel é a mesma coisa que Babilônia. Uma está escrito na língua hebraica e outra está escrito na língua grega, mas está falando da mesma coisa, Babel e Babilônia. E ela aparece no começo da Bíblia, aparece no meio da Bíblia e aparece no final da Bíblia. Babilônia, mistério. Então, quando ela aparece aqui a primeira vez, eu quero chamar a atenção de vocês de algo aqui para fazermos a nossa plataforma de nosso assunto. A Bíblia diz que a terra era toda de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então a Bíblia diz que Deus espalhou aquele povo. Deus espalhou o povo sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. E aqui na mensagem, a Era da Igreja de Pérgamo, página 157 em diante, o profeta lê esse texto e ele disse: Babel é o nome original da Babilônia, ou de Babilônia, significa confusão. Foi literalmente começada por Cusi, o filho de Cão, mas tornou-se um reino de poder e grandeza sob seu filho Nimrod, o poderoso caçador. Nimrod, de acordo com o relato de Gênesis 11 e também de acordo com a história secular, dispôs-se a realizar três coisas. Ele queria edificar uma nação forte, o que ele fez. Ele queria propagar sua própria religião, o que ele fez. Ele queria fazer nome, o que ele também realizou. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado de a cabeça de ouro entre todos os governos mundiais. Que a sua religião ganhou proeminência está provado pelo fato da Escritura identificá-la completamente com Satanás em Isaías capítulo 14 e em Apocalipse capítulos 17 e 18. E pela história podemos provar que ela invadiu todo o mundo e é a base de cada sistema de idolatria e o tema da mitologia. Embora os nomes dos deuses difiram nas várias regiões da terra de acordo com a linguagem do povo, nem é preciso dizer que ele fez nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto esta presente era continuar, até que Jesus se revele a seus irmãos, ele será adorado e honrado, ainda que sob um nome diferente de Nimrod e num templo ligeiramente diferente daquele no qual ele era adorado originalmente. Se você está prestando atenção no texto, meus amados ouvintes, nós já vamos entrar aqui numa parte muito proveitosa para nós. Se você está prestando atenção no texto, quando Deus confundiu as línguas, quando Deus deu línguas diferentes para aquele povo e eles não conseguiam mais entender uns aos outros, por esse motivo eles tiveram que se separar, porque não conseguiam se entender mais. Cada um foi para um canto, e foi assim que eles foram esparramados nos quatro cantos da terra. Mas conforme a língua deles mudou, eles tinham a memória daquele grande homem que havia unificado todos os reinos anteriormente. E agora, ao estabelecer novos reinos em novas e diferentes partes do mundo, ao norte da terra, no sul, no leste, no oeste, eles foram
grandes distâncias para se afastarem um dos outros. Eles levaram consigo aquela religião. Vocês entenderam? Então, uma vez que eles estavam todos unidos em um lugar só, eles tinham uma religião só, eles tinham uma crença politeísta, que foi justamente estabelecida por Cusi e por Nimrod, que era seu filho. Mas agora, quando Deus confundiu as línguas e eles se esparramaram, eles levaram consigo aquela religião. Mas agora, como a língua deles tinha mudado, então, na adaptação de cada uma de suas línguas, eles contavam essas histórias de geração em geração sobre este grande herói. Era considerado um grande herói. Então, e aqui muito apropriadamente no livro das Eras, o profeta decidiu colocar isso porque ele achou importante e realmente tirado da história secular. Ele pegou de um livro, Alexander Hislop, muito apropriadamente, um trabalho muito bem feito. Ele conseguiu ajuntar isso e ele provou que este grande herói que é contado no folclore de cada nação, que é contado como lenda, muitas vezes, que é considerado mitologia em diferentes nações, no Egito, na Índia, em Roma, na Grécia, em todos os países do mundo, até mesmo o Japão, até mesmo no Japão. Este grande herói que sempre é citado como um grande homem que fez uma grande coisa, cada país dá um nome diferente para ele. Cada país dá um nome diferente para ele. Mas ele prova por este livro que esses heróis da mitologia, do folclore, né, do imaginário, suposto imaginário popular, na verdade, ele foi um personagem real. E este personagem é o mesmo, mas com variados nomes ao redor da Terra. Então é muito interessante o que é trazido para nós aqui no livro das Eras. O profeta, eu vou ler para vocês, está na página 158, ele diz assim, olha, eu vou repetir para vocês. Pela história podemos provar que esta religião, invadiu todo o mundo e é a base de cada sistema de idolatria. E o tema da mitologia, embora os nomes dos deuses difiram nas várias regiões da Terra de acordo com a linguagem do povo. Então, quer dizer, claro, a língua é diferente, então o nome é diferente. Por exemplo, como que se fala o nome João na língua inglesa? Não fala João, fala John. Como que fala João na língua francesa? Jean. É o mesmo nome, mas devido à língua, se fala diferente. E na língua holandesa, Johan, né? Mais ou menos isso. Johan, quem sabe falar holandês, pode conferir, mais ou menos isso. Então, cada país, no espanhol, Juan, mas está falando do mesmo nome? Está falando da mesma pessoa que poderia ter este nome? O nome Marcos. Em inglês é Mark, né? E por aí vai. Cada país tem a sua própria pronúncia de um mesmo nome. Vocês entenderam, né? Então, quando eles esparramaram, eles levaram consigo aquela história marcante, aquele personagem intrigante, este grande herói que eles haviam conhecido. E eles contavam de geração em geração a respeito deste grande homem que fez este grande feito, não é? E este homem realmente murou a sua cidade, não é? Protegendo a sua cidade, fez muros gigantescos. E agora nós estamos vendo homens que até hoje são inspirados nisso, como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Vamos fazer um muro para proteger a nossa nação. Ele não é o rei das torres? Você sabia que o Donald Trump é o rei das torres? Sim. Uma vez, em 1999, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu lembro de estar passando de carro com os meus colegas e eu enxergava em tudo quanto é lado, nas maiores torres da cidade de Nova York, Trump Tower, não é? Trump, Donald Trump, Trump Enterprises, é o nome dele. Então este homem também, veja a influência deste homem aqui. Depois nós vimos que Nabucodonosor fez a mesma coisa, ele murou a sua cidade, não é? Protegendo, se sentia tão seguro de qualquer invasor, né? De qualquer invasão por qualquer
qualquer estranho, não é? Se sentiam protegidos. Mas Deus deu fim a Babel e Deus deu fim àquela Babilônia. Mas agora nós temos a Babilônia mistério no tempo final. Então, vamos dar uma olhada nisto. Que ele foi este grande herói. Nós já vamos voltar aqui no nosso assunto.